E agora eu quero convidar você a acompanhar junto comigo a pregação da palavra, no livro dos Juízes, capítulo 6. Deixa eu aproveitar e pedir uma gentileza para você. Eu vou pedir para a diaconisa Rosânia mandar o link dessa reunião para todos os irmãos aí da lista de transmissão, por favor. Vou pedir também a você que está junto com a gente, clique aí agora, manda para mais alguém, é tão facinho, né, pessoal? É tão simples da gente compartilhar. Clica aí agora e manda para mais alguém que você gosta, que eu tenho certeza que será uma palavra de Deus na vida desta pessoa. Compartilha com mais alguém, deixa o seu like, né? Hoje o canal Pela Bíblia, logo pela manhã, nós trouxemos uma palavra muito interessante, onde eu explico o motivo de estarmos juntos nesse momento, cheios de alegria, servindo a Deus. É bom estarmos aqui louvando a Deus. E que bom que todos vocês estão aí do outro lado, acompanhando, dedicando a sua vida a servir a Deus nesse momento. Tá legal? Aprendendo, crescendo na graça, crescendo no conhecimento e crescendo na fé. Compartilha com mais alguém e eu tenho certeza que essa pessoa que receber essa palavra hoje fará uma grande diferença na vida dela, tá bom? É isso aí. Vamos lá então, vamos trabalhar agora o livro dos Juízes, o capítulo 6. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá legal? Está escrito assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Vamos começar aqui, como sempre, trazendo versículo a versículo. Vamos entender um pouquinho sobre o exemplo de Israel. Vamos entender o exemplo do juiz Gideão. Vamos compreender como é que pode fazer diferença também na nossa vida. Só para você ter um fundo histórico, o período dos juízes, ele demora aproximadamente 350 anos. São 350 anos onde Israel não tem rei, e segundo a Bíblia, cada um fazia aquilo que parecia bom aos seus próprios olhos. Era dessa maneira. De acordo com a Bíblia, era assim. Então era um momento que era complicado, as pessoas tinham que usar realmente aquilo que eles aprenderam para servir a Deus. E muitas vezes, como nação, Israel ele acabava se desviando. Ele se desviava dos caminhos do Senhor. E aí ele passava a fazer o que era mal aos olhos de Deus. Aí o que é que Deus fazia? Deus dava um corretivo em Israel. E como é que Deus dava esse corretivo? Normalmente, Deus trazia outras nações em volta e fazia com que Israel servisse a essas nações. O que é que estava envolvido na realidade aí? O que estava envolvido na realidade era algo muito além de Israel simplesmente estar debaixo do controle dessas nações. Quando nós estudamos a cultura do Oriente Próximo, nós verificamos que havia um duelo de deuses. Ou seja, quem é o Deus verdadeiro? O Antigo Testamento ele está repleto desse posicionamento. Então, quando Israel estava servindo a Deus, a Yahvé, a Jeová, o que é que acontece? A vida de Israel andava tudo bem. Mas quando Israel decidia deixar de servir a Deus e ia servir aos deuses falsos, então Deus mostrava para eles que aqueles deuses não valiam de nada. E aí o que é que Deus fazia? Ele mostrava então, fazendo com que Israel fosse subjugado por outras nações. E quando eles recorriam ao Senhor, que eles viam que a situação estava ruim, eles clamavam por Deus e Deus os atendia. Então, olha só que interessante.
E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles no campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam o mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Veja só que interessante. Agora, Deus traz aqui a seguinte situação. Os midianitas, eles atacavam Israel, atacavam os campos, roubavam tudo que Israel tinha. Aí você vai falar assim para mim, e onde é que entra aí a questão do conflito entre esses deuses? Como é que isso acontece? É muito simples. Israel plantava, naturalmente, Jesus, ele diz assim, que Deus faz o sol nascer sobre justos e sobre injustos. E Deus, ele de vez em quando fazia uma intervenção quando não chovia. Quando a nação estava muito ruim, Deus tinha que entrar e fazer como fez nos dias do profeta Elias. Mas quando a nação ela estava meia dividida, então Deus fazia com que outras nações os atacassem. E aí eles roubavam tudo. Bom, quem era o Deus da colheita, segundo a cultura do Oriente Próximo? Estava na pessoa de Baal. Então Israel normalmente começava a elevar cultos a Baal, elevar cultos a Milcom, a Astorete, tudo buscando fertilidade e buscando uma colheita próspera. Então, quando eles achavam que esses deuses haviam ajudado, o que é que Deus fazia? Deus tocava nos midianitas para irem lá e tomar tudo. Tipo, aquele Deus que Israel estava buscando não conseguiu protegê-los dos midianitas. Essa é a ideia aqui do texto, tá? E aí o capítulo continua, versículo 5. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bom, agora aqui vai aquela máxima que nós já conhecemos. Quando a situação está muito ruim, então a tendência é clamar ao Senhor. Você já percebeu como o ser humano, ele só muda o endereço? Preste atenção que muitas vezes a pessoa, ela está numa situação legal. Não é que ela não é serva de Deus, não é que ele não é servo de Deus. Eles são. Mas ele está em uma situação legal, como diz agora, né, no o neologismo, né? Ele está numa vibe muito legal. E aí o que que acontece? Ele simplesmente ele esquece de Deus. Esquece de Deus. Ele está a fim de cuidar do carro novo, ele está a fim de cuidar, fazer a manutenção do seu emprego, ele está a fim de fazer a manutenção no seu comércio, na sua indústria. Por quê? Porque para ele está tudo bem. Ele acha que as bênçãos do Senhor estão sobre ele porque está dando tudo certo. Israel também começou pensando isso, abandonaram a Deus e acharam que estava tudo bem. Ou seja, o período que a pessoa acha que está tudo bem, normalmente ela acaba deixando Deus de lado. E aí Deus faz o quê? Deus fez com que eles perdessem os recursos, a fim de que eles começassem a entender que o Deus da colheita não era Baal, que o Deus que trazia as provisões não era Baal, não era Micom, não era Astarte, não era nenhum dos deuses da mitologia do Oriente Próximo. Mas quem trazia, na verdade, a colheita era o próprio Deus, e quem os mantinha era o próprio Deus. Uma vez que eles entrarem em situação difícil, eles vão clamar ao Senhor, não é? Agora, o ser humano,
ele se esquece de uma coisa. Ele se esquece que a chamada dor de barriga não dá uma vez só. Não dá uma vez só. O livro dos Juízes, ele é repleto de exemplos como esse. A pessoa sai daquela situação ruim, ela já começa novamente a se distanciar de Deus. Ela já começa a se distanciar de Deus novamente. E aí, às vezes, Deus, ele dá um puxão de orelha na pessoa. Assim do tipo, ei, presta atenção. Você esqueceu que você passou há pouco tempo? Não é que eu tô jogando uma maldição em você. Não, nada disso. Mas você esqueceu que por causa de não seguir os meus conselhos, você passou por uma situação muito difícil? Você lembra disso? É, eu lembro. Aí Deus dá um presta atenção no cidadão, cidadão ele volta, não é? Ou seja, nós temos que entender, pessoal, que Deus, ele está à nossa disposição, ele é o ouvinte de oração, ele está sempre pronto a nos ajudar, ele é o nosso pai, e um pai não vira as costas para um filho, independente daquilo que o filho faça. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Ali Deus nos mostra exatamente isso. Agora, Deus ele também não quer que você seja um filho ingrato, que você vire as costas para ele, que você não busque a orientação dele, que você não busque a palavra dele. Você quer ver uma coisa interessante? Tem, às vezes, irmãos que ficam, conforme eu disse, numa vibe tão boa que aí ele já não ora mais. Pegar a Bíblia, então, esquece. Mas ele se considera que ele é filho de Deus. E é. Só que ele pode tomar um presta atenção a qualquer momento. Por que, que Deus dá um presta atenção? De acordo com o livro de Hebreus, Deus disciplina aquele a quem ama. De acordo com o livro de Hebreus, Deus disciplina aquele a quem ama, assim como um pai faz com o filho. Então, quando você entender que você está tomando um presta atenção de Deus, como é que eu tomo um presta atenção, ancião? Às vezes, em um sermão como esse. Às vezes, lendo a Bíblia. Às vezes, você pega lá o pela Bíblia no dia a dia, é como disse a irmã, hoje essa palavra foi para mim. É um presta atenção de Deus. Isso acontece com todos nós. Porque Deus disciplina aquele a quem ele ama. Disciplinar é ensinar. Disciplinar é ensinar. Então Deus nos ensina. Só que Deus não vai descer na terra para falar. Deus não vai mandar os midianitas sobre você. Mas Deus, ele muitas vezes permite que certas situações se desenvolvam na sua vida para você, como bom filho, lembrar-se que você tem pai e esse pai quer cuidar de você. Tá bom? Vamos prosseguir. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, o Senhor os ouvia. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: Assim diz o Senhor Jeová, o Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou Jeová vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Olha só que interessante, então, pessoal. Deus está cobrando de Israel agora o quê? Ó, eu tirei vocês da terra do Egito. Eu dei maná para os pais de vocês no deserto. Eu tirei vocês da servidão. Vocês eram escravos. Eu fiz vocês uma nação. Eu dei uma terra para vocês que eu tinha prometido ao Abraão 430 anos atrás. Eu fiz tudo isso por vocês. E eu avisei vocês também sobre os deuses que vocês estão querendo seguir agora. Mas vocês não ouviram a minha voz. Queridos irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Você
é povo de Deus? Eu sempre tenho dito isso. Você é povo de Deus? Ah, Anselmo, eu sou povo de Deus, estou junto com o povo de Deus. Então, uma vez que você está junto com o povo de Deus, uma coisa é muito importante que você saiba. Você sendo o povo de Deus, você precisa se lembrar do que é que Deus já fez na sua vida. Alguns acham que nós vamos ter que ficar contando as bênçãos materiais. Alguns pensam assim. Elas podem ser contadas também, ancião, como bênção de Deus na minha vida? Sim, claro. A Bíblia diz que tem o homem a quem Deus se agradou de dar riqueza. Aí, mas como é que funciona isso? Por que que não se agradou comigo? Porque talvez ele sabia que se ele desse para você, então talvez você não seria quem você é hoje. Entendeu? Então Deus, ele trata de uma maneira diferente do que nós pensamos. Só que como é que você está usando aquilo que Deus te deu como sendo os seus talentos? De que maneira? Né? Será que Deus ainda representa para você o mesmo de quando você começou a conhecer a Deus? Será que Deus ainda representa para você como sendo a mesma pessoa? Você estreitou os seus laços com Deus? Será que você lembra que Deus deu seu filho unigênito para morrer por mim e por você? Será que você se lembra que Deus, ele tirou você de um mundo de escravidão? Porque presta atenção na sua vida hoje, você como cristão que está me ouvindo. Talvez sua vida pode não estar aquela Brastemp, mas ela está muito melhor do que quando você estava lá naquele Egito que nós vivíamos, na escravidão. Muitas vezes essa escravidão podia ser para uma seita. Você estava lá trabalhando para homens e achando que estava servindo a Deus. Jesus te tirou de lá. Muitas vezes essa escravidão poderia ser o uso das drogas. Muitas vezes essa escravidão poderia ser o subsolo, né, da sociedade humana, onde as pessoas muitas vezes acabam denegrindo sua própria imagem e a sua dignidade. Esse subsolo da sociedade humana, Deus tirou você de lá. Não importa de onde é que Deus te tirou. O que importa é que, de vez em quando, todo cristão precisa fazer um balanço na vida e se lembrar que Deus está no controle da sua vida. Não importa o que aconteça, se você sobe, se você desce, se você peca, se você não peca, se você acerta ou erra, você tem que se lembrar que Deus está à frente. Você tem que procurar viver um dia atrás do outro e você deve procurar olhar para Deus como sendo a fonte de tudo que você tem, quer seja em sentido material, em sentido espiritual, em qualquer situação, foi Deus quem te deu. Assim como Deus lembrou aos israelitas: ó, eu dei tudo isso para vocês. Vocês deveriam, no mínimo, me reconhecer como Deus de vocês. Aí é que está o negócio, pessoal. Hoje Deus, ele não pede sacrifício. Hoje Deus não te dá tarefas que você tenha que, por exemplo, viajar durante muito tempo. Hoje Deus não te dá tarefa que você tenha que ficar caminhando 3, 4, 5 dias para pagar uma promessa. Hoje Deus não te dá a tarefa que você não possa cumprir. Ou seja, Jesus, ele diz assim: o meu fardo é suave e a minha carga é leve. Então, quando nós enxergamos isso, o que é que nós estamos fazendo, na verdade, para Deus? Nós estamos fazendo o mínimo. Quando eu digo, por exemplo, em tirar essas 2 horas no período da manhã, conforme eu citei hoje no Pela Bíblia, e aí o irmão diz: ah, não, mas agora eu só tenho o domingo para mim. Eu só tenho o domingo para mim. Bom, e aí eu disse lá no Pela Bíblia, aquele homem que ajuntou nos celeiros, trabalhou para ele a vida inteira, ele disse assim: agora eu tenho esses celeiros para mim. Come, bebe, regala-te, ó minha alma. E aí apareceu alguém que disse: tolo, hoje mesmo te reclamarão a tua alma. Quem é que vai ficar com tudo que você ajuntou?
Então, queridos irmãos, se você não estiver ligado à fonte da vida, você, na verdade, não está fazendo nada. Devemos trabalhar pelo alimento que não perece, não pelo alimento que perece, porque esse vai ficar aí e tudo vai ficar por aí. Então, procure valorizar mais a sua espiritualidade. Eu sei que eu falo para um público muito amplo e dos mais variados e ecléticos possíveis, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma coisa em comum: a vida não acaba aqui. A vida não acaba aqui. Nós teremos que nos encontrar com aquele que é o juiz dos vivos e dos mortos. No caso de Israel, Deus, ele julgava já naquele momento. No nosso caso, muitas vezes, Deus ele nos dá um presta atenção, mas nós precisamos estar cientes de que nós vamos nos encontrar com Cristo. É isso daí que a gente precisa pensar de vez em quando. Não é levar a vida parecendo que a vida, essa vida aqui é tudo que existe, não é levar a vida parecendo os filósofos epicureus ou os estoicos. Não é vivamos apenas para o prazer, porque amanhã vamos morrer. Não é dessa forma, não. Do outro lado, nós temos o encontro com Cristo. Quem é da igreja dele receberá o seu galardão, de acordo com quem foi. E quem não é da igreja do Senhor Jesus, ressuscitará no final do milênio e será julgado por ele, quer para a vida, quer para a decepção eterna. Então é importante que a gente pare e dê uma pensada aí nesta fala do anjo a Israel. Clamar a Deus só quando a gente está com dor de barriga não é uma boa ideia. Ir atrás de Deus só quando a situação está difícil não é uma boa ideia. A boa ideia é você continuar com Deus durante todo o tempo. O que você acharia? Você diz que, por exemplo, você ama seu pai. Você ama seu pai, mas você não tem impedimento nenhum para falar com seu pai. E você tem mais de 3, 4, 5 anos que não vai na casa do seu pai. Você não liga pro seu pai. Como é que você pode chegar diante dele e dizer assim: ô papai, eu te amo? Poxa, quem ama quer conversar. Quem ama manda um WhatsApp. Quem ama manda um recado. Quem ama dá um bom dia. Entendeu, pessoal? Então é dessa maneira. Agora nós precisamos compreender que se nós amamos realmente a Deus, nós precisamos estar fazendo o mínimo que demonstre não para Deus, para nós mesmos. Quanto tempo você dedica, por exemplo, a ouvir? Porque hoje em dia ninguém mais quer ler. Eu sei que é uma dificuldade muito grande a leitura para alguns, mas poxa, hoje tem Bíblia falada no celular. Quanto tempo você dedica a ouvir uns salmos da Bíblia? Né? Quanto tempo você dedica a ouvir o nosso pela Bíblia, que às vezes 7 minutos, às vezes é 10 minutos no máximo, 7, 8 minutos, mas uma mensagem que muda a sua vida, se você der consideração a ela logo de manhã. Quanto tempo você dedica a orar a Deus? Eu não estou dizendo que você tenha que ficar aquele tipo de beato, né, o tempo inteiro de joelho orando. Mas espera aí, quando você acorda, você se lembra que Deus existe, pelo menos? Você consegue sentar na sua cama, fazer uma oração, conversar com seu Pai Celestial? Ou você já é do tipo que acorda que nem louco, atropelando, atrasado, tem que escovar o dente, tem que pentear o cabelo, e tenho que ir para a escola, tenho que ir para o serviço, tenho que fazer isso, fazer aquilo? Eu acho que esta não é uma boa ideia. Vamos relaxar, vamos respirar fundo e lembrar que tem alguém lá em cima que olhou por você a noite inteira para que você pudesse acordar com saúde e estar vivo. Esse é o Pai. E é o que ele lembra os israelitas aqui. É o que ele lembra os israelitas. Eu fiz tudo por vocês. E agora, olha aí, quem que você está servindo? Você está servindo os Baalins, você está servindo as coisas que são mais importantes para você. Você está servindo os deuses que você criou dentro do seu coração. Né? Você está servindo os deuses que você criou. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, e fazer com que alguns altares do nosso coração
sejam destruídos, que é o que nós vamos aprender aqui agora. Alguns altares a gente precisa destruir no nosso coração. Entendeu? Vamos lá, vamos prosseguir. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Presta atenção nesse detalhe. Gideão estava malhando trigo lá na casa dele, né? Ali pertinho. Não estava lá no campo, estava ali, ó, escondido, tá? Para poder salvar dos midianitas. Olha a situação que eles chegaram, gente. Escondendo a comida para os midianitas não levarem. Por que eles chegaram nessa situação? Porque eles se esqueceram de Deus. Você acha que o mundo hoje está nessa situação porque o homem se lembra muito de Deus? Não. O mundo está na situação que nós estamos porque o homem se esqueceu de Deus. Desde o século XVIII, desde a época do iluminismo, e se você estudar, eu acho legal você, de repente, procurar aí na internet o que foi a época do iluminismo, tá? Logo depois que acaba a Idade das Trevas, então a gente vai entrando para século XVII, século XVIII. O que o homem faz? Por exemplo, o homem, ele olhava o raio, e aí ele dizia assim, quem dava explicação? Normalmente era a igreja que dava a explicação. Ó, esse raio é produzido por Deus. Mas aí os pensadores, filósofos, eles começaram a pensar assim, não, mas peraí, produzido por Deus, mas como é que Deus produz isso? Aí eles foram lá, estudaram, verificaram que existem descargas, né, eletromagnéticas, tal, não sei o quê, eles chegaram e falaram, ó, a gente descobriu, viu, pessoal? Não é Deus que manda o raio, não. O raio é produzido por causa disso, daquilo, são descargas e tal, e tal, e tal, e tal. Então a gente passou a entender alguns fenômenos, e esses fenômenos fizeram com que Deus ficasse fora da vida do homem. Desde o século XVIII para cá, o homem tem tirado cada vez mais Deus da sua vida. É por isso que nós estamos vivendo, irmãos, a miséria que o mundo vive hoje. Se você pegar, por exemplo, mal ou bem, se você pegar do século XVI para trás, você vai perceber que o temor de Deus ainda era muito maior. Se você pegar, por exemplo, a distância entre as grandes pragas que atingiram o mundo, e foram 5, você vai perceber que elas ocorreram com espaço de tempo muito grande. Agora você pega no nosso tempo, qual é o espaço de tempo para que uma praga atinja a humanidade antes de vir outra? Está cada vez menor e normalmente tem ocorrido no mundo inteiro. Por quê? Porque o homem tem se afastado de Deus. E afastar-se de Deus não é o melhor caminho. É isso que o homem está criando. Então a gente precisa aprender, quando a gente trata, por exemplo, um sermão como esse, tentando te aproximar de Deus, eu não estou querendo te aproximar de um grupo religioso. Eu não quero aproximar você da Igreja Elim de Hortolândia. Eu quero que você busque uma aproximação com Deus. Esse é o ponto principal. Porque não importa onde você esteja, você é a Igreja de Jesus como eu sou e como todos nós somos. E Deus, Ele como Pai, Ele está sempre aí, atento a nos atender. Mas será que nós estamos entrando na mesma vibe do mundo? Será que é assim? Ou seja, o homem tirou Deus, não é? Desde o século XIX, nós temos alguns filósofos que simplesmente começaram, como é o caso de Nietzsche, começaram a praticar, não é? Aquilo que a gente conhece como niilismo, que significa o quê? Que essa palavra ela vem de nada, né? Ou seja,
a vida não tem sentido, não tem Deus, ninguém criou nada e a gente prossegue dentro das nossas próprias condições como seres humanos. Não adianta ficar buscando Deus. Essa é a filosofia que foi desenvolvida no nosso século XIX e o século XX, principalmente, entrando no século XXI. O que é que o homem está buscando? O homem está buscando hoje chegar a Marte. Por quê? Porque eles estão com medo de uma destruição no planeta Terra e essa destruição ela aconteça, mas quem tiver muita grana se muda para Marte. Então vejam como o homem ele ficou, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra, até para não perder as minhas raízes. Vejam como o homem ficou sabido, né? Ele não precisa mais de Deus. E alguns crentes têm caído na mesma situação. Vivem como se Deus não vivesse na vida deles. E aí o anjo chega e fala com Gideão o seguinte: então apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, varão vigoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha só que interessante. Gideão está plenamente convicto, ele está plenamente cônscio de uma história. Gideão tem uma história para contar para os filhos dele. Ele contou para os filhos dele assim: ó, meus filhos, senta aqui. Ó, Jeová tirou a gente lá do Egito, a gente apanhava, a gente não conseguia descansar, não tinha sábado, a gente, ó, a nossa comida lá era resto do que os egípcios comiam. Aqueles egípcios, eles eram orgulhosos. Poxa, aí ele tirou a gente, colocou a gente no caminho para chegar nessa terra que nós estamos hoje. Ele nos deu o maná. O Gideão contava toda a história. Era tradição oral, né? A tradição oral. E aí, que é muito forte, inclusive hoje ainda entre os judeus. Aí o anjo aparece para o Gideão e fala assim: ó, Gideão, Deus é com você. O Gideão fala assim: meu pai eterno, como é que ele é comigo? Se a minha vida está essa lástima que eu estou vivendo, como é que Deus pode ser comigo? É isso que o Gideão fala. Talvez você que está me ouvindo está com a situação complicada e está dizendo assim: poxa, o ancião está falando que eu tenho que estreitar um pouco mais meu relacionamento com Deus. Ele está falando que a minha vida não está legal porque eu não estou na mesma sintonia que Deus e eu estou tentando fazer alguma coisa. Para aí, para aí. Veja aqui a conversa do Gideão. Se Deus é conosco, por que nós estamos sendo entregues aos midianitas? Então, peraí, pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa história. Vamos sintonizar cada parte dentro do seu contexto. Se Deus é com a gente, por que a gente está passando por essa situação? Agora a gente pergunta: quem foi que criou a situação? Quem é que criou a situação na sua vida? Foi Deus ou foi você? Não, pare e pensa um pouquinho. Quem é que criou essa situação? Foi Deus ou foi você? Então, quando a gente para olhar, muitas vezes nós criamos a situação. Somos nós os criadores. E aí, quando as coisas dão errado lá na frente, a gente diz: poxa vida, parece até que Deus me abandonou. Não! Deus só te dá dano, presta atenção para você entender que a situação não é bem do jeito que você está pensando. Deus ele não tem culpa de nada. A Bíblia diz que ele criou tudo certo, mas o homem entortou os seus caminhos. Então Gideão, ele está conversando com o anjo e o anjo fala para ele assim: bom, o Senhor é contigo. Né? E ele fala: então por que nós estamos nessa situação? Por que Deus nos entregou nas mãos dos midianitas? Porque o Gideão, ele tinha um coração bom, assim como outros israelitas, só que eles estavam pagando, vamos dizer assim, o pato, né? Como a gente usa aqui esse vocábulo, estava pagando o pato, né? Ou dentro daquela situação, porque a nação de Israel, a nação, tinha um pacto com Deus. Então, quando a nação se desviava, toda a nação sofria. Diferente do que é hoje.
Hoje nós temos um pacto com Deus individualmente. Qual é o nosso pacto com Deus? Nós fazemos parte do Novo Testamento, fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus, e quando nós esquecemos que nós somos crentes, aí Deus dá um presta atenção. Aí você fala assim, pô, mas peraí, eu sou crente. Aí o cidadão, ele pega, vai lá para o mundo, se suja, faz tudo o que pode fazer de errado lá no velho mundo, depois ele lembra assim, ah, é mesmo, eu sou crente. Aí ele volta, numa situação super complicada. Aí ele fica mais um ano na igreja, mais um ano e meio. Dali a pouco ele diz assim, ah, eu acho que Deus não é comigo, porque minha vida não melhorou nada. Mas peraí, você desgraçou 10 anos de vida, você quer melhorar em um ano? Peraí, você tem que aprender alguma coisa. É dessa maneira, pessoal. Vamos lá, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, o anjo, né, do Senhor, olhou para Gideão e disse assim, ó, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, me dá um sinal de que és realmente comigo que estás falando. Vamos parar aqui no sinal e vamos trabalhar esse pedaço do texto. Olha só que interessante. O anjo fala assim, Gideão, deu para perceber que você é um israelita que não se vendeu para Baal, que não se vendeu para situações que a nação se vendeu. Então eu vou tratar com você, a situação, ela está caótica, os midianitas, eles têm muita gente, o exército deles tem mais de 32 mil homens, vocês estão meio dispersos, vocês estão preocupados só com a comida, mas eu vou te livrar, eu vou ajudar vocês. E você vai acabar com os midianitas como se ele fosse um só homem. Olha que coisa interessante, não é? Então, o anjo fala isso para Gideão. O Gideão, ele não acredita, ele acha que ele está tendo um sonho, ele acha que o anjo está falando com um parente dele que está lá do outro lado e de repente ele está ouvindo. Não. Deus fala assim, eu estou falando é com você mesmo, ô Gideão. Estou falando com você. Aí ele fala assim, irmão, se é comigo, me dá um sinal. Irmão, isso aqui que eu acho muito interessante em Deus. Como Deus, ele é misericordioso. Como Deus, ele é misericordioso. E como os anjos são humildes no tratar com os seres humanos. Porque os anjos, veja só que legal isso. Os anjos, segundo o livro de Hebreus, eles são ministros em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles estão para servir ao ser humano. E o anjo entende isso quando Deus envia ele para uma missão. Veja que maravilhosa essa humildade dos anjos e, ao mesmo tempo, o amor de Deus para com o ser humano. O Gideão, ele está vivendo um sobrenatural, mas ele diz assim, eu quero que você me dê um sinal. Já parou para pensar, irmãos? Aquele anjo, se ele não tivesse uma atitude correta, ele simplesmente diria para Gideão assim, hello, se toca, né, meu filho? Eu estou aqui, eu sou anjo do Senhor, fui separado para essa tarefa. Se você quer ouvir, muito bem. Se você também não quer ouvir, amém, eu estou indo embora. Quando chegar lá no céu, eu vou dar o recado que você não quer. Não. O anjo, humildemente, ouviu a Gideão. Ele tinha uma tarefa para ser cumprida. E aí, olha só o que Gideão fala para o anjo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou o cabrito e bolos asmos, de um efa de farinha de carne, pôs um açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do cavalo, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha,
uma pedra, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e o tocou. A carne e os bolos asmos, então, subiu. Subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu diante dos seus olhos. Gente, olha só que legal. Aí agora aqui o versículo 22 diz assim: Então Gideão viu que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ai, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje, hoje está em Ofra dos Abzerritas. Bom, então veja só que interessante essa palavra, irmãos. Gideão, ele tem uma conversa com o anjo fala para ele assim: fica tranquilo, tá tudo bem. Aí o Gideão entende, ele entende que aquela palavra que o anjo trouxe para ele era uma palavra abençoada. E a cultura do Antigo Oriente Próximo, ela é muito generosa. O Gideão estava sem ter o que comer. Lembra? Ele estava malhando trigo escondido. Mas ele pegou o que podia, foi lá, fez um bolo, matou um cabrito e veio e trouxe para o anjo. Perceba que até então, a mente de Gideão ainda está um pouco confusa, porque ele só vai identificar que é o anjo de Deus um pouquinho mais à frente, aí ele vai fazer a identificação mesmo. Aí ele vai lá, traz tudo aquilo, o anjo manda colocar na pedra, ali torna-se um altar. E aqui é que está o ponto, irmão. Olha só que legal. O anjo dá a Deus toda a glória. O anjo, ele podia ter comido ali com Gideão, assim como comeu com Abraão, né? E outras passagens bíblicas que mostram os anjos, né, utilizando-se desse recurso que eles têm como anjos. Mas não, o anjo resolve dar glória a Deus. Ele resolve dar glória a Deus, ele manda colocar ali na pedra, ele toca com o cajado e a fumaça sobe em adoração a Deus. Imagine como Deus se sentiu com a atitude generosa de Gideão e como Deus se sentiu com a atitude humilde daquele anjo. Aqui nós temos duas lições, irmãos. Uma é que nós devemos render a Deus toda a glória. Toda a glória. Todas as consecuções nós devemos render a Deus. Passou no vestibular? Glória a Deus. Trocou de carro? Glória a Deus. Teve uma promoção no emprego? Glória a Deus. Não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você trabalha dia e noite, porque se Deus cortar o ciclo da sua saúde, você não vai trabalhar. Se Deus cortar o ciclo da sua saúde, você não vai estudar. Então, o Gideão, ele entende tudo isso. Aquilo ali era algo de Deus. Eu quero ser generoso, eu quero retribuir para Deus. É Deus que está me dando essa palavra e a gente vai ficar livre dos midianitas. E aí, quando Gideão se dá conta que ele viu o anjo de Deus, ele fala assim: agora pronto. Aí ele fala assim: agora pronto, eu vou morrer porque eu vi o anjo de Deus. Né? Essa é a ideia do Gideão. Mas aí, olha só. Deus intervém e fala com Gideão: não, fica tranquilo que você não vai morrer. Olha a certeza de Deus para Gideão. Gideão edifica ali um altar para o Senhor. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferece em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Irmãos, aqui tem duas coisas interessantes para você entender. Deus ataca diretamente a Aserá, a mulher de Baal, e Deus ataca diretamente a Baal, através de Gideão. Então, por quê? Primeiro, aquele carvalho que lá estava
ele era utilizado em adoração a Aserá, a deusa mulher de Baal. E as colheitas que os israelitas faziam, eles também atribuíam a Baal. Então Deus decide mostrar que Baal não é Deus e que tampouco a Será poderá ajudá-los. A Será era a deusa ligada à fertilidade. E nós temos Baal, que era o deus ligado à agricultura. Então era tudo que Israel queria: ter filhos e ao mesmo tempo ter uma boa colheita. Então Deus fala para Gideão assim, ó: a primeira coisa que você vai fazer vai ser derrubar o altar do seu pai. Irmãos, às vezes, lembra que eu disse que a gente precisa às vezes destruir certos altares no nosso coração? Lembra que eu disse para vocês que Deus, quando ele trabalha na nossa vida, a gente precisa trabalhar de uma maneira que Deus nos ajude e que Deus nos aponte o caminho para que nós possamos fazer isso, não é? Conforme eu disse, precisa se analisar, irmãos, até que ponto Gideão obedeceria a Deus aqui agora. Ele tem que, ó, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá, derrubar o altar de Baal, que está na casa do pai dele, pegar o boi do pai dele, que provavelmente vai ser sacrificado a Baal, e sacrificar o boi a Jeová e fazer um altar para Jeová. Então, às vezes, você fala assim, poxa vida, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer, né, para servir a Deus? Dá uma olhadinha quais são os altares que você tem na sua vida. Dá uma olhadinha quais são os altares, não é? O altar é tudo aquilo que desvia você de Deus. Tudo aquilo que faz com que você viva mais preocupado com aquilo do que com Deus é um altar na sua vida. Então é necessário que você também reaverigue a sua própria vida. Que cada um de nós façamos isso de tempos em tempos. Porque altares pequenos vão nascendo dentro do nosso coração. Hoje o altar é o nosso emprego, né? Como é que eu derrubo ele? Colocando ele no lugar certo, né? Hoje o altar pode ser a minha situação financeira. Como é que eu derrubo ela? Eu coloco ela também na situação certa, fazendo com que cada pessoa que está em contato comigo, por exemplo, ela possa ser abençoada através daquilo que eu estou desenvolvendo. O Gideão vai lá e fala assim, ó, eu vou tirar o altar. Mas era perigoso. Ele tinha que tirar o altar, estava na casa do pai dele, ele tinha que derrubar o altar do Baal, pegar o boi e sacrificar. Às vezes você aceitou Jesus Cristo há pouco tempo e você está muito preocupado, por quê? Porque o seu pai, ele não gosta que você tenha aceitado Jesus Cristo. Porque o seu marido não gosta, porque a sua mulher não gosta, porque o seu filho não gosta. Então, você pega, o que é que você vai fazer? Você vai continuar seguindo a Cristo? Ou você vai deixar esse altar do seu pai, da sua mulher, do seu filho, crescer no seu coração? Ah, Anselmo, então quer dizer que eu tenho que arrumar uma confusão com eles? Não, você não tem que arrumar confusão com ninguém. Você tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Se você aceitou a Cristo, mas você está preocupado com o que os seus parentes vão pensar, você está preocupado com o que o seu patrão vai pensar, você está preocupado com situações que te trazem algum tipo de retorno, né? Que você vai perder, então você não é digno do reino de Deus. Entendeu? Aí o Gideão vai lá. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez o que o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Veja, irmãos, que Gideão, ele vai à noite resolver aquele problema.
Ele vai à noite resolver o problema. Por quê? Porque ele tinha medo. Você vê como o ser humano ele é frágil. O ser humano mesmo com Deus mandando, fazendo na vida da pessoa, a pessoa ainda tem medo. Então o medo é uma arma que Satanás usa para tirar você da presença de Deus e para fazer com que você caia diante dos seus inimigos. Então tá aqui uma lição muito importante que eu quero trazer para vocês. A única coisa que você deve ter medo é de ter medo. Ponha os seus caminhos na direção de Deus. Gideão, ele fica meio com medo. Vai de noite, pega alguns amigos e ele simplesmente agora vai derrubar o altar de Baal. Vamos lá. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado. E o bosque, que era a adoração de Aserá e a adoração de Baal. Lembra que eu expliquei? A adoração de Baal e a adoração de Aserá. E o bosque que estava no pé dele cortado, que era o carvalho. E o segundo boi foi oferecido no altar novo edificado. O que o Gideão fez? Ele restaurou a adoração de Jeová. É isso que você tem que fazer na sua vida. Restaurar a adoração de Deus. Como é que eu restauro, ancião? Destruindo certos altares e colocando Deus no lugar deles. Eu não consigo, ancião, estudar a Bíblia. Derruba esse altar que está te atrapalhando de estudar a Bíblia. Ancião, eu não consigo ouvir as palavras do Pela Bíblia aqui, porque a minha vida é muito corrida. Derruba esse altar e começa a ouvir a palavra de Deus. Ancião, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não faço. Então derruba esse altar. Verifica, você está cheio de altares no seu coração que precisam ser derrubados e você tem que oferecer de novo aí no seu coração o sacrifício ao Senhor. Voltar a ter relacionamento com Deus, que era o que Israel tinha perdido. Aí você começa a derrubar os altares. Derrubar altar não é porque eu gosto de futebol, eu gosto tanto de futebol e eu tenho que parar de gostar. Não é isso. Não é isso. Derrubar os altares significa você tirar do seu coração isso que está tomando o seu tempo para sacrificar a Deus. E quando eu digo sacrificar, nós estamos tratando de trazer o fruto, conforme diz Romanos, de louvores para o nosso coração. Assistir uma reunião como essa, ser edificado numa reunião como essa, não é? Ah, mas eu não tenho tempo. Então veja o que é esse altar que está no teu coração. O termômetro para você conhecer o altar no seu coração é o que é que está tomando meu tempo de ler a Bíblia. O que é que está tomando meu tempo de ler a Bíblia? O que é que está tomando meu tempo de orar a Deus? O que é que está tomando meu tempo de abençoar a vida do meu próximo? O que é que está tomando meu tempo? Veja o que é. Cada um de nós temos nossos altares pessoais. E nós precisamos derrubar esses altares para que Deus possa estar no nosso coração. Ai, ancião, mas eu sou tão fraco, sou tão imperfeito, sou tão pecador. O Gideão falou a mesma coisa. Mas lembra o que Deus falou para ele? Vai lá e derruba o altar de seu pai. Eu não quero saber da sua condição. A sua condição, fica tranquilo que você vai caminhando comigo e eu vou te ajudando. É dessa maneira. Agora, o que eu quero é que você faça o que eu estou mandando. Vai lá e derruba o altar. Gideão foi. O pessoal ficou enfurecido. Por quê? Derrubou o altar do casal que eles estavam adorando. E era o casal que, segundo eles, ia dar bons filhos, que era Aserá e Baal, e daria uma boa colheita. Então, olha só que interessante. E aí eles derrubaram, o pessoal ficou pé da vida com o Gideão. E uns outros disseram, quem fez essa coisa? Versículo 29 agora. Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Não, dá uma olhada como a adoração falsa, ela move as pessoas assim como uma seita move, não é? Assim como a situação
que muitas vezes você vivia lá no mundo te movia. Eles vão agora, vai na casa de um, pergunta: você viu quem derrubou esse altar aí? Ô, você sabe quem foi? Você sabe quem foi? Ah, eu não sei não, mas parece, estou ouvindo uma história aí que foi o Gideão. Ah, então foi o Gideão. Então agora já sabemos que foi o Gideão. Eles saíram especulando a vida do Gideão. Aí olha só o que aconteceu. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Ou seja, agora eles querem matar Gideão e vão pedir ordem para o pai de Gideão. O que eu estou tentando mostrar para você? Que muitas vezes, quando você começa a derrubar os altares que estão na sua vida, muitas vezes as pessoas poderão dizer para você: poxa vida, mas está ficando louco. Antes você estava aqui com a gente toda hora, a gente estava jogando aquele truco, agora você não vem mais. Ou só vem uma vez por semana. É, eu venho uma vez por semana porque agora, esse horário, eu estou estudando a Bíblia. Ah, o que é isso? Você está brincando, você está de brincadeira comigo. Né? Não, é que agora eu estou estudando a Bíblia e tal. E aí, você vai ser ridicularizado. Foi o que aconteceu com o Gideão. Não, traz ele para fora aqui que a gente vai matar ele agora, porque ele derrubou o altar de Baal e é Baal que está nos dando as boas colheitas. Vejam, eles tinham clamado ao Senhor, mas não tinham perdido a prática da falsa adoração. E aí acontece algo aqui muito interessante. Veja só. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram num corpo e passaram e puseram seu tempo no vale de Jezreel. Foram lá para onde vai ser a batalha do Armagedon. É, lá perto do Monte de Megido. Foram para lá. Olha quem foi para lá: os amalequitas, os midianitas e os filhos do Oriente. Foram para lá. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, a Zebulão, Naphtali, e saíram ao encontro dele. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, e o orvalho, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho, do velo espremeu uma taça cheia de água. Olha só, irmãos, a gente vai para a próxima parte para terminar esse sermão. Olha que interessante. Veja só agora o que é que Gideão ele faz. Ele está vendo que o pessoal quer matar ele. Mas ele não vai para um canto se lastimar. Ele não vai para um canto se lastimar. Ele levanta a cabeça e ele vai à luta. O pessoal quer matar ele, mas peraí. Ele vai à luta. O que eu estou dizendo para você hoje, em nome de Jesus? Sua situação não está daquele jeito que você gostaria? Levanta a cabeça e vamos começar a lutar. Vamos começar a olhar para frente, vamos entender que Deus está no controle. É Deus que está traçando toda essa história para o Gideão. É Deus quem está traçando tudo. Então o Gideão diz que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E ele tocou a buzina. Bom, quando a Bíblia diz aqui que o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o Espírito do Senhor, agora ele transforma Gideão daquele homem fraco, medroso, com medo, e fala para ele: toca a buzina. E ele toca aquela buzina como ele nunca tinha tocado na vida dele. Assim Deus age na nossa vida quando nós damos lugar ao Espírito Santo. Acontecem coisas como nunca aconteceram, e o crente que é meio descrente, ele ainda diz assim: isso foi sorte. Não foi sorte, é o Espírito Santo de Deus tocando em você, e você tem que ter sensibilidade para reconhecer isto. E aí o Gideão, ele manda mensageiros para todos os lugares e ele diz assim: hoje eu vou resolver esse problema. Eu só quero agora
que Deus me dê um testemunho de que eu estou no caminho certo, de que é assim mesmo que eu tenho que fazer. Então ele fala assim com Deus: olha, esse negócio aqui está tudo seco, mas eu vou colocar um lenço do lado de fora. Se esse lenço, amanhã, ele estiver cheio d'água, eu tenho certeza que o Senhor me mandou resolver esse problema e eu vou descer lá para o Vale de Jezreel e eu vou batalhar com os midianitas e eu vou batalhar com os amalequitas e eu vou batalhar com esses povos do Oriente. Então, quando Deus ele te dá o caminho, meu irmão, quando Deus te reveste, você está revestido para você batalhar contra os amalequitas da sua vida. Você está revestido para você batalhar contra os midianitas da sua vida, contra os povos do Oriente, não importa quem venha. O problema pode ser grande, Deus é maior e Ele está com você e foi Ele quem te revestiu com o Espírito da graça. É assim, Gideão. Então vai lá, coloca o velo, o que eu faço? No dia seguinte, Gideão vai lá e tem um copo desse, uma taça cheia de água que ele espremeu o lenço. Imagina você, uma taça cheia de água. E aí o Gideão fala: opa, tá dando certo esse negócio, Deus está comigo. Mas ele diz assim: e Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, se eu ainda falar, só essa vez, rogo-te, só essa vez, a prova do velo, eu rogo-te, que se no velo tiver seco, mas toda a terra tiver molhada, aí eu vou ter certeza de que Deus realmente me enviou. E aí, Gideão vai lá, no dia seguinte, tá aquela chuva, terra toda molhada e o lenço sequinho. Ele torceu, não, tá seco mesmo. Tá seco mesmo. Aí Deus dá a garantia para Gideão de que estará com ele. E aí acontece algo fantástico. No capítulo 7, que nós não vamos ler, mas é um dos textos muito conhecidos, né, onde Gideão, com apenas 300 homens, ele vence o exército dos midianitas, que estavam com aproximadamente 32 mil homens. Ou seja, Deus lutou por Israel, desbaratou os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, como se fossem um só homem, assim como ele havia garantido a Gideão. Pessoal, o que eu quero dizer para você hoje, que está aí me ouvindo? Eu quero dizer para você o seguinte: Gideão, se ele fosse trabalhar na força dele, ele não conseguiria fazer nada. Nós não estaríamos contando aqui a história de Gideão. Gideão trabalhou na força do Senhor. Gideão trabalhou não confiando em si próprio. Gideão trabalhou confiando que Deus estava no controle. E é interessante, quando nós lemos o capítulo 7 de Juízes, que quando Gideão ele fala assim: olha, vamos lá, que eu quero levar esses homens, porque Deus já falou comigo, tá tudo certo. O que é que ocorre? O que é que ocorre? Gideão, ele vai com aquele monte de gente que se alistou no exército de Israel. Deus olha assim para o Gideão e fala assim: Gideão, tem muita gente aí. Não, pelo amor de Deus, tem gente demais. Aí Deus fala assim para ele: fala o seguinte, manda o pessoal descer lá nas águas e primeiro você vê quem quer voltar para casa. Vamos dar essa chance para eles. Eles vão ter que reconhecer que eu destruí o altar de Baal, eles vão ter que reconhecer que eu destruí o altar de Aserá, eles vão ter que reconhecer que eu sou o Deus que dá filhos para eles, eles vão ter que reconhecer que eu sou o Deus que dá excelentes plantações. Eles vão ter que entender isso. Então tem muita gente com você. Faz o seguinte, pega o pessoal que quer ir embora, o pessoal meio covarde, o pessoal que casou agora. Não, fala para esse pessoal aí, todo mundo ir embora. Aí começa o pessoal a ir embora, tal. Aí ficou ainda um grupo muito numeroso. Aí Jeová fala assim para Gideão: não, Gideão, ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Deus quer mostrar para Gideão que a vitória será não porque os israelitas lutaram na sua força, mas é na força do Senhor. É a força do Senhor que deve nos movimentar. Aí Gideão faz o quê? Tá bom, então o que eu faço agora? Aí Deus fala assim: não, agora você faz assim, ó. Você desce lá nas águas e pede pro pessoal beber água. Aí Deus está falando só com o Gideão. Aquele que baixar a guarda
e descer no rio e beber água como o cachorro bebe, esse daí você pode dispensar. Esse aí você pode dispensar. Aí, e quem é que vai ficar? Não, vai ficar aquele que beber vigiando. Ó, cadê? Será que eles estão vindo nos atacar? Será que estão vindo? Aquele que baixou a cabeça e ficou. Não, esse aí não serve. Esse aí não serve. Manda todo mundo embora. Bom, no final das contas, de todo mundo que o Gideão tinha selecionado, ficaram apenas 300 homens. E esses 300 homens, eles entram no acampamento midianita, desbaratam, Deus deu a estratégia para Gideão, eles desbaratam todo o exército midianita e Israel é liberto pelas mãos de Gideão, né? E Israel agora começa a desfrutar momentos de boas colheitas, momentos de boa fertilidade, porque Jeová mostrou para eles. Claro, né? Gideão vai morrer lá na frente e o povo vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor de novo, né? Essa é uma tendência nossa como seres humanos. Então, o que eu quero dizer a você hoje, diante de tudo que você ouviu, nós temos alguns pontos a salientar e nós terminamos aqui. Então, o primeiro ponto é o seguinte: não fica se escondendo, pegando o seu milho e tentando fazer ele virar trigo sozinho ou coisa parecida. Não. Fica tranquilo, quando você entender que Deus está falando com você mediante uma pregação, mediante a Bíblia, mediante o pela Bíblia, não importa como, né, mediante um louvor, atenda a voz de Deus, né? Um outro ponto, não seja incrédulo de ouvir cada palavra e acreditar. Vá confirmar isso, né, como Gideão buscou confirmar. Um outro ponto muito interessante, seja generoso, assim como Gideão fez com o anjo, ele só teve bênçãos na vida dele. Um outro ponto, conforme eu acabei de citar, entenda que Deus está no controle da sua situação. Deus está no controle da sua vida. Deus é quem vai te dar a vitória sobre os midianitas da sua vida. Outra coisa, derrube os altares que tem na sua vida, que é tudo aquilo que te tira tempo de servir a Deus. Tenha o seu tempo regular. Domingo de manhã é um dia de adorar a Deus, é um dia de servir a Deus. Nada me atrapalha. Nada me atrapalha, não é? Então, quinta-feira à noite é dia de eu ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia, acabou. Vou, sabe, buscar contato com o sobrenatural, buscar contato com as coisas de Deus, não é? E não é errado você pedir para Deus. Às vezes as pessoas me ligam e dizem assim: ancião, Deus ainda fala através de sonhos? Deus fala, Deus fala. Deus fala, e normalmente quando Deus fala é para nossa edificação e é para nossa edificação pessoal, né? Não é aquilo que a gente está se preocupando o dia inteiro, perdão, não é aquilo que a gente está se preocupando o dia inteiro e a gente fica sonhando, não, tá? Isso daí é normal. Ah, você quer comprar um carro novo. Bom, você vai sonhar com aquele carro um montão de vezes. Então não venha dizer para mim que é Deus que está confirmando que você vai comprar o carro novo. Não, isso aí é a preocupação da sua cabeça, tá legal? É, e aí você deve procurar fazer a coisa da melhor maneira possível. Você entende, por exemplo, que, conforme o Douglas está colocando aqui, sobre o jejum. Estou me preparando para jejuar tal todos os dias. É legal, deve ser feito dentro de uma visão particularmente sua, e claro, e tomar cuidado, verificar a sua saúde para não extrapolar. Mas é muito bom, por quê? Porque quando nós jejuamos, nós mortificamos a carne e reforçamos o espírito. É isso daí que é a ideia do jejum, né? Essa é a ideia do jejum. Então, o jejum, ele está aberto para todos os crentes, tá? Vocês cresceram, muitos de vocês cresceram dentro de seitas, achando que não precisava jejuar, não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma decisão pessoal, mas se a pessoa quer jejuar para fortalecer o espírito e mortificar a carne, claro que deve, pode, tá bom? E por último de tudo, pessoal, lembrar, né? Lembrar que Deus estará e está sempre no controle das nossas vidas. Gideão venceu aquele grupo, aquele exército com 32 mil homens. Você também vai vencer da mesma maneira aquilo que está hoje te incomodando, esses exércitos que estão vindo na sua vida, se você colocar Deus em primeiro lugar
e destruir esses altares que muitas vezes estão tomando o seu tempo para se relacionar com Deus. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu quero agradecer a todos os irmãos, não dá para ler todos os comentários de vocês, mas como se trata de uma reunião, eu quero mandar um abraço pessoal a todos que estão com a gente aqui